O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é como o seu, está dizendo Jesus a Pilatos, que deve julgar se a acusação feita pelos chefes dos sacerdotes, que Jesus tinha se proclamado rei dos judeus, é verdadeira ou não. Se eu fosse rei do jeito do imperador, do jeito de você, do jeito dos sumos sacerdotes, que são os chefes da nação, se eu fosse rei daquele jeito aí, eu teria servos, eu teria armas, eu teria guerra para defender o meu direito e para não ser entregue aos judeus. E nisso, indiretamente, Jesus está dizendo que não tem nenhum interesse em ser rei dos judeus. O meu reino agora não é daqui. E quem diz agora é alguém que está aí, prisioneiro, e que entre algumas horas vai ser condenado à morte pelas razões políticas. Todo aquele que se proclama rei é inimigo de César. O que significa o reinado agora de Jesus? Significa a capacidade de crer que ele não é chefe de uma nação, que ele não precisa de servos, ministros, militares, soldados, armas, mas que ele é aquele que dá a vida pelo povo. Ele será rei na cruz. O trono de Jesus será uma cruz. Eu nasci e eu vim neste mundo para testemunhar a verdade. Testemunhar, a palavra usada pelo Evangelho em grego, é martírio. Eu vim ser mártir da verdade. E a verdade não é o reino como que este mundo quer, como um imperador que quer controlar o mundo. Não, eu vim no mundo para fazer algo completamente diferente. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E aí lembramos o que tinha falado pouco tempo antes. Eu sou o pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem. Não é um rei que comanda. Não é um rei que senta no trono e diz, obedece-me. É alguém que caminha na nossa frente e diz, se quiseres, segue-me. Segue-me mesmo que este caminho te leve diante das autoridades, acusado de subversão, e quem te acusa, em nome de Deus, os sacerdotes do templo, querem que tu seja crucificado. Ainda hoje, acontecem exatamente as mesmas coisas. Tem um projeto de cristandade em curso hoje, aonde se imagina que Deus está acima de todos e quem o representa são os que têm autoridade e dominam em nome dele. E usam e abusam da palavra dele para dizer, assim tem que ser, vocês têm que obedecer. E tem o exemplo de Francisco.
do pastor que se põe junto dos doentes, dos migrantes, dos encarcerados, dos movimentos populares, nos diz constantemente: não esqueçam dos pobres. E irrita os detentores do poder quando diz que esta economia mata. Ele quer que todos tenham vida. É um conflito que se dá dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias, muitas vezes dentro das nossas famílias. E é bonito lembrar que no Brasil, hoje, enquanto celebramos a festa do Cristo Rei, celebramos a festa do povo rei. É o Dia Nacional dos Leigos. Eu queria usar a palavra latina, porque nos ajuda a compreender bem o sentido. É o Dia Nacional dos Plebeus. Leigos são os plebeus. Os últimos, os que desprezamos, os que não decidem nada, o que não costumamos chamar nas nossas assembleias. É o Dia Nacional dos Plebeus, das plebeias, sobretudo das leigas, sempre colocadas em segundo plano, nesse sistema de um reino que se iguala aos reinos do mundo quando constituímos um clericalismo sistêmico. Quando um grupo se considera mais importante, se considera maior, se considera pronto para decidir e todos os outros têm que obedecer. Os leigos não contam nada, fazem ótimos serviços, são importantes para servir, mas não tomam as decisões. E Jesus hoje nos diz: eu sou um plebeu, um leigo, um qualquer. É neste dia a única maneira para que o reino de Jesus não seja igual ao reino dos imperadores. A tentação na igreja vai ser sempre grande. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer toda estrutura de poder, todo o clericalismo, todo o patriarcalismo, todo o machismo que ainda domina as nossas relações de igreja.